Esta é a notável igreja do Mosteiro de Lessa do Balio. Está classificada como Monumento Nacional, um templo erguido no século XIV, uma das mais notáveis construções do gótico, naquela que é hoje a área metropolitana do Porto. Mas, apesar da igreja datar do século XIV, as origens deste mosteiro remontam pelo menos ao século X, mas muito do seu protagonismo vai se alicerçar no século XII, quando Dona Teresa vai doar e transformar este mosteiro na primeira sede em Portugal da poderosa, influente Ordem dos Cavaleiros São João de Jerusalém do Hospital, os Hospitalários. Será daqui que a sede desta ordem depois passará para o Crato, e quando falamos da Ordem do Crato, ou hoje da Ordem de Malta, estamos exatamente a falar dessa mesma ordem religiosa ou militar. Bom, mas Lessa do Balio é também o cenário de um dos mais famosos romances históricos da literatura portuguesa, O Balio de Lessa, de Arnaldo Gama, publicado pela primeira vez há exatamente 150 anos, em 1872. Uma obra de um notável escritor. Arnaldo Gama, a imagem de Arnaldo Gama, encontra-se imortalizada bem no centro da cidade do Porto, junto da Muralha Fernandina e da Praça da Batalha, nesta estátua, uma escultura concebida por Rogério Mendes de Azevedo no ano do centenário da morte do escritor, ou seja, em 1969. Foi, no entanto, em 1971 que a estátua foi aqui colocada. Arnaldo Gama, que nasceu não muito longe, ainda hoje, na Rua de Santa Catarina, podemos observar a casa e uma placa que alude ao nascimento nesse edifício, a 1 de agosto de 1828, do escritor. A mesma casa onde, 41 anos depois, ele acabaria por falecer na mesma divisão. Arnaldo Gama, que é filho de um dos mais, então, reputados advogados da cidade, Bento Dantas da Gama. E tudo leva a crer que também o filho seguirá a carreira do pai. Com efeito, aluno brilhante nos ensinos primários e secundário, vai depois estudar Direito para a Universidade de Coimbra. Pouco antes de terminar os estudos, em 1852, Arnaldo Gama fica associado a um momento trágico na história da cidade, o naufrágio do Porto, o vapor, o Porto, na Barra do Douro, uma das maiores tragédias da cidade. Arnaldo Gama e um conjunto de amigos tentam desesperadamente ir em socorro dos náufragos. Tal irá valer-lhe mesmo a atribuição do título de Cavaleiro da Ordem de Torre e Espada. No ano seguinte, termina os estudos de Direito em Coimbra e vai trabalhar aqui para o Porto com o pai. Abria-se uma carreira de advogado, que, no entanto, não irá seguir. A Muralha Fernandina, junto à qual se ergue a estátua, encontra-se também debruçada sobre a rua que nos conduz aos Guindais, a rua que também evoca o nome deste escritor, que, como vos dizia, terminados os estudos, trabalha com o pai no seu gabinete de advocacia, mas muito pouco tempo. Rapidamente percebe que não é essa a sua vocação. A sua grande sensibilidade leva-o a enverdar pelas letras. Torna-se um colaborador de vários jornais, irá mesmo fundar também jornais. E nos primeiros anos vai-se evidenciando com a produção também de poemas e de contos. Mas será fundamentalmente como romancista que Arnaldo Gama se vai destacar. Romancista, mas também ligado aos jornais, porque ia publicando muito das suas obras em folhetins, em sucessivos apontamentos diários, que depois eram reunidos e davam origem aos seus romances.
romances históricos. E não podemos esquecer que Arnaldo Gama faz parte do movimento romântico. Enfim, um elemento de destaque daquela que é considerada a segunda geração do romantismo português. E o passado, a história, enfim, é muito do gosto dos românticos. Aliás, os romances históricos tinham tido início exatamente ligado ao movimento romântico, somente é apontado como, digamos, o exploitador de toda esta produção de romances históricos, o escocês Walter Scott, em 1814, mas depois vai ser rapidamente, enfim, seguido por outros escritores notáveis, em Itália, na Alemanha, em França, 1831, Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, ou então depois os famosos romances de Alexandre Dumas. Também aqui, em Portugal, os primeiros românticos, como é o caso de Alexandre Herculano e Almeida Garrett, nesta procura também de valorizar as raízes históricas do país, se vão a balançar algumas produções, enfim, daquilo que podemos considerar os primeiros romances históricos portugueses. Veja-se a preocupação de Almeida Garrett na recolha do romanceiro, ou que depois o leva também a escrever mais tarde As Viagens pela Minha Terra, ou claramente Alexandre Herculano, com as lendas e narrativas, a recolha das lendas, e depois romances como o Bobo, o Eurico, o Presbítero. E é exatamente como escritor histórico que Arnaldo Gama se vai evidenciar, mas muito centrado, tendo por palco alguns acontecimentos históricos de Portugal, mas muito em torno da sua cidade, a cidade do Porto. Mas não era fácil, nesses meados do século XIX, ficcionar a história do Porto. Isto porque, em boa verdade, nessa época havia ainda muito poucos textos historiográficos sobre a cidade. Muito pouco se tinha escrito ainda sobre o Porto e muito pouco se tinha escrito do ponto de vista verosímil. Havia muita ficção, muitas lendas. E por isso, o trabalho de Arnaldo Gama vai ser também o trabalho de um investigador. Ele vai consultar muita documentação, muita dela até aí inédita. Vai ter uma atitude crítica, avaliando as fontes que está a consultar, por vezes recusando-as, por achar que não são suficientemente verdadeiras, verosímeis. Arnaldo Gama acaba por se enquadrar aqui num conjunto de autores, também eles românticos e mesmo de épocas posteriores, que entendem que fazer chegar a história, a memória, também o património à população em geral é muito mais apetecível fazendo através de romances históricos, ou seja, ficcionando e fabulando alguns episódios, mas sempre alicerçando-os em documentos e em factos reais. Ora, depois das suas primeiras experiências em torno da poesia e dos contos, como há pouco vos dizia, e contos já, muitos deles com fundo histórico, é a partir de 1861 que Arnaldo Gama vai enverdar pelo romance histórico. É nesse ano que publica a sua primeira grande obra, Um Motim há 100 anos. Há 100 anos, sim. O pano de fundo é a famosa Revolta dos Taberneiros, que tinha lugar no Porto, em 1757. Uma revolta que teve lugar aqui, na Cordoaria, o mesmo espaço onde pouco mais de um ano depois seriam cruelmente sentenciados à morte alguns dos principais implicados nessa revolta popular. Uma revolta através da qual os taberneiros e muita da população da cidade se tinha voltado contra a Companhia das Vinhas do Alto Douro, que o Marquês de Pombal havia criado pouco tempo antes para, enfim, conseguir certificar e garantir a qualidade da produção dos vinhos do Douro, particularmente do vinho do Porto. Ora, tal instituição tinha feito subir os preços do vinho na cidade, e daí essa revolta. E por isso, apesar de um romance, é com este pano de fundo histórico que Arnaldo Gama vai desenvolver a sua trama. Uma trama através da qual aproveita também para nos dar uma dimensão psicológica
de Marquês de Pombal? Aí está. Através do romance histórico, fazer chegar a história, a memória do Porto e do país a um largo público. Em 1863, Arnaldo Gama publica outro dos seus famosos romances, O Sargento Mor de Vilar. Os acontecimentos passam-se em 1809, a quando da segunda invasão das tropas de Napoleão ao nosso país, comandadas pelo Marechal Soult. Parte do romance vai ter por cenário, como o próprio nome indica, a povoação de Vilar, no atual concelho de Barcelos, onde ainda hoje se impõe o seu belíssimo mosteiro. Mas é também aqui, no Porto, e particularmente nesta zona ribeirinha, que vão ter lugar alguns dos momentos mais importantes, cruciais, trágicos do romance, nomeadamente aqueles que acontecem a 29 de março desse ano, 1809. O famoso e trágico desastre da Ponte das Barcas, ainda hoje uma das maiores tragédias em toda a história da cidade, e que Arnaldo Gama vai nos descrever com enorme dramatismo. Um ano depois, em 1864, o escritor regressa ao tema, às invasões francesas, e a essa segunda invasão, nomeadamente na área do Minho, descrevendo-nos esse confronto entre as tropas napoleónicas e a guerrilha minhota que vai dizimando os franceses. Mas 1864 é também um ano profícuo para Arnaldo Gama. Publica um segundo romance, e outro também notável, A Última Dona de São Nicolau, da zona ribeirinha da cidade. Recua muito no tempo, vai até aos finais da Idade Média. 1474 é o ano em que decorre os acontecimentos deste romance, e que nos evoca a defesa da cidade em torno dos seus privilégios, expulsando um nobre que teimava em manter-se na cidade, quando nessa altura eles não podiam estar no Porto mais do que 3 dias. Mas é também um romance que nos recorda aquilo que são os últimos anos, as últimas décadas da judiaria do Porto e da importante presença dos judeus na cidade. E claro, como o próprio nome indica, um romance que nos fala também dessas crenças, dessas terríveis superstições religiosas que fazia com que algumas mulheres se fizessem aqui, em São Nicolau, emparedar vivas até ao final da sua existência. Enfim, obras, romances históricos marcantes e sempre com o Porto como cenário. Estamos agora na belíssima, gótica Igreja do Mosteiro de Lessa do Balio, um monumento que nos leva de imediato para aquele que foi um dos mais célebres romances históricos de Arnaldo Gama, o Balio de Lessa. Tal como o anterior, é um romance que decorre na Idade Média, mas este numa época um pouco mais antiga, no século XIV, mais precisamente o ano de 1324, quando o mosteiro tem um novo balio, isto é, um novo responsável. D. Frei Estevão Vasques Pimentel será uma figura marcante na história deste mosteiro da Ordem dos Cavaleiros São João de Jerusalém do Hospital, os hospitalários. Ainda hoje podemos aqui contemplar, numa das capelas laterais, a sua sepultura rasa. E, no entanto, apesar de uma sepultura modesta, um homem que marcou a história deste mosteiro, que mandou erguer esta imponente igreja. Mas a chegada de Frei Estevão Vasques Pimentel é aproveitada por Arnaldo Gama, neste seu romance, para trabalhar
além de documentação histórica sobre o mosteiro, mas para trabalhar também outra importante dimensão do nosso património e à qual muitas vezes os escritores românticos se apegavam, as lendas. Isto porque aqui no Mosteiro de Lessa do Balio existe um outro famoso túmulo, um outro balio, que ficou popularmente conhecido como o Santo Homem Bem Cheiroso, Dom Frei Garcia Martins. Ora, é em torno dessa lenda, desse antigo balio e daquele que foi o seu primeiro grande milagre, o de inocentar uma jovem que injustamente estava a ser acusada de adultério. Bom, é esta a trama deste romance e que nos cruza a história, documentação verídica com esta dimensão lendária. O túmulo do Santo Homem Bem Cheiroso, que permanece nos dias de hoje, aqui bem a meio do templo, e que não deixa de ser também uma marca evocativa dessas crenças, dessas superstições medievais e que chegaram até muito recentemente. O romance O Balio de Lessa irá ter um grande sucesso, conhecer várias edições, mas curiosamente foi publicado em 1872, há 150 anos, 1872. Já Arnaldo Gama havia falecido. Um dos mais importantes espaços românticos da cidade do Porto é um cemitério. Este onde nos encontramos, o cemitério da Lapa. É, de resto, o primeiro cemitério romântico português e um dos primeiros cemitérios do nosso país. Aliás, os cemitérios são espaços marcantes para o romantismo. Desde logo, porque, e particularmente no caso português, estando o movimento romântico muito associado também a um novo regime liberal, importa perceber que umas certas preocupações higienicistas, de salubridade, que vinham desde o século XVIII, com o iluminismo, o século das luzes, o desenvolvimento da ciência, e que são muito apropriadas pelo movimento liberal, que depois vai, enfim, desenvolver uma série de legislação que se prende exatamente com essas preocupações de higiene, de saúde pública. E os cemitérios surgem exatamente na sequência do triunfo liberal. Mas não nos podemos também esquecer que o aparecimento dos cemitérios são um claro sinal da afirmação desta classe social, a burguesia, que triunfa com as revoluções liberais. Os burgueses, nos cemitérios, têm a possibilidade de fazer desenvolver importantes monumentos funerários, de homenagem aos falecidos, coisa que, obviamente, antes do aparecimento dos cemitérios, não lhes era possível. As pessoas eram enterradas dentro das igrejas. E aí, enfim, só a nobreza possuía as capelas dos fundadores, os túmulos. Mas agora com os cemitérios, também a burguesia, através de imponentes monumentos funerários, se podia afirmar. Mas, por outro lado, não nos podemos também esquecer que os cemitérios se encontram muito ligados ao romantismo, uma vez que este tem um particular gosto pelo passado, pelas ruínas, e o cemitério é também um ambiente trágico, tão do gosto do romantismo. E por isso, sim, este cemitério é um espaço que reflete muito destas linhas românticas e também políticas da primeira metade do século XIX. A Irmandade da Lapa consegue autorização para construir um cemitério particular, morado,
com um grande pórtico de entrada, com espaços para monumentos funerários, em 1833, na sequência do cerco do Porto, da grande mortandade que a cidade registara, a Irmandade consegue obter essa autorização anos antes de os novos senhores políticos do país, os liberais, imporem a criação dos cemitérios públicos. Mas, de facto, a partir de 1883 começa-se então a alicerçar aquele que vai ser o primeiro cemitério romântico do nosso país. E um espaço romântico seria, afinal, o local ideal para a sepultura de um notável escritor romântico como foi Arnaldo Gama. E sim, ele aqui irá ser sepultado num jazigo de família em agosto de 1869. Morre de modo muito precoce. Tinha acabado de fazer 41 anos, a 29 de agosto de 1869, consumido pela tuberculose, que de resto o vinha já afetando há cerca de 3 anos e que, de algum modo, se reflete, enfim, na sua produção literária, que é muito afetada nestes 3 últimos anos de vida. Uma morte prematura, que, no entanto, não impediu de uma notável produção literária. 16 obras em apenas 13 anos. A sua morte deixa a família em dificuldades. Ele deixa 6 órfãos. O funeral é modesto e discreto. Boa parte dos jornais, no dia seguinte, limitam-se a dizer que morreu o Dr. Arnaldo Gama. No entanto, 2 jornais da cidade, com quem ele vinha colaborando de um modo próximo, nomeadamente o Jornal do Porto e o Comércio do Porto, acabarão por dar algum destaque à morte e ao funeral de Arnaldo Gama. Marcante será o testemunho de Camilo Castelo Branco, o seu amigo, que, muito pouco dado a enaltecer outros escritores, dirá de Arnaldo Gama que é importante que os estudiosos o leiam, que ele é o primeiro romancista histórico português. Camilo Castelo Branco, que curiosamente se encontra sepultado a não muitos metros de distância, também aqui, neste cemitério romântico da Lapa. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.